Olá, queridos amigos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Pai, o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes que caiamos em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No dia de hoje, vamos iniciar no item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Aqui também nós teremos muitos ensinamentos por trás ali de cada palavra, de cada colocação que Kardec ali decodificou dos ensinamentos que Jesus nos traz. E que nesse dia de hoje nós possamos aprender, nos colocar na situação, ver ali o que podemos de tudo que vamos ouvir, falar, no meu caso, colocar em prática, né? Então vamos lá? Bem, antes de começar a ler esse trecho, eu já observei primeiro que o primeiro item é: e tendo Jesus entrado em Jericó. Então vamos relembrar que nós já vimos aí nos capítulos anteriores que Jericó era uma cidade que ficava lá no lado mais baixo, né? Todo aquele simbolismo e bem ligada ao materialismo, né? Ao lado material, era a cidade do câmbio da época, de vendas, trocas. Então era o que representava esse lado material. Ali no sentido de tudo que Jesus veio nos ensinar. Jerusalém, nós vimos quando se tratou de Jericó e Jerusalém, ficava no alto, que era mais ligado às coisas celestes, ao espírito, e Jericó mais ligado à materialidade. E Zaqueu, quem era Zaqueu? Para que entendamos a leitura, né? Ele era o chefe dos publicanos. Bem, então vamos ver. E quem eram esses publicanos? Vamos procurar entender essas palavras, porque aí, conforme for lendo essa passagem, a gente já vai criando ali na nossa mente toda a visão, né? O Zaqueu era um dos chefes dos publicanos. Os publicanos eram judeus que eram chamados pelos romanos para cobrar impostos dos seus irmãos também judeus. Então, o publicano era assim, é um judeu, Zaqueu é um judeu, e era chamado pelos romanos para que fosse lá entre os seus, né, aqueles compatriotas também judeus, cobrar o imposto dele. E por quê? Porque deviam impostos aos romanos. E como que eles faziam isso? E por que pegavam um judeu para cobrar do próprio judeu? Porque estava ali no meio, porque sabia quem era o devedor, sabia se ia ter as posses para pagar. Então era tudo muito pensado nesse lado material. E o Zaqueu, ele era um dos chefes, né, desses publicanos que faziam essa cobrança. E eles iam lá, recebiam os impostos e entregavam aos romanos, né? Recebiam, ele judeu, porém publicano, ia lá, recebia do seu irmão também judeu, levava ao romano lá, que representava César, para pagar ali os impostos. E o que acontecia? Parte do que era recebido ficava com ele, certo? Então Zaqueu ia lá, batia lá no comércio de alguém, na casa de alguém, recebia o imposto, depois levava lá para os romanos e parte ficava com ele. Geralmente eles eram muito ricos e muito odiados pelos judeus, né? Imagina a situação. Por quê? Pois aqueles
os judeus, eles eram obrigados a pagar os impostos, né? E pagava para outro judeu. E eles chamavam de publicano. Por quê? Porque renegavam a raça e ainda tiravam-lhes o dinheiro para dar a César. Então, é um lado da sociedade da época que funcionava dessa forma. E por isso é importante que entendamos quem era o Zaqueu. Ele era um desses judeus que trabalhava ali para o Império Romano, indo receber os impostos e pagar a César. E Zaqueu era o chefe, né? Era o chefe ali desses publicanos que faziam essa cobrança. Então vamos ver o que aconteceu quando ele se encontrou com Jesus. E aqui tem muito sentido figurado nas palavras. Eu vou estar parando e explicando, mas vamos à leitura, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico. E, querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não o podia devido à multidão, porque era de estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa árvore para vê-lo. Então aqui parece tão simples, mas vamos entender. Primeira coisa que precisamos entender, Zaqueu, mesmo sendo ali odiado pelos judeus, fazendo a cobrança, tendo que tirar ali o dinheiro, não sei se era... Porque Jesus nunca foi contra o pagamento de impostos, já vimos isso em outro capítulo, pois que a sociedade tem que funcionar. Mas, bom, Zaqueu estava ali cobrando seus irmãos para pagar a César. Aí vemos que ele está querendo conhecer Jesus. Jesus ia passar e ele queria vê-lo. Porém, havia uma multidão. Essa multidão, gente, nos dias de hoje, nós entendemos como pessoas, muitas pessoas. Mas ela pode ser comparada aos obstáculos que nós mesmos nos colocamos quando pensamos em seguir os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque é necessário esforço, precisa ter perseverança, vontade, persistência e buscar, né? Então há essa comparação também. E aí também é colocado que ele tinha uma estatura baixa e não poderia, né, conseguir ver no meio de tanta gente. É como se nós estivéssemos num show e ficasse lá pulando para conseguir ver o artista. Mas essa estatura baixa estatura como é colocada, também pode ser a energia baixa. Igual a nós, né? Buscando riqueza, buscando o dinheiro do mundo para ter coisas, para juntar mais, e que lá no fundo queria conhecer a Jesus, assim como nós, que estamos aqui buscando, tentando conhecer os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Mas quantas e quantas vezes ainda nos vemos como Zaqueu, presos ali nas riquezas, entre aspas, mas nas posses, nos materialismos, não é? Então, ele foi dar um jeito, falou assim, nossa, mas se eu estou tentando buscar, eu vou ter que dar um jeito. Aí, o que ele fez? Né? Ele correu e subiu numa grande árvore para vê-lo, porque ele foi em busca do conhecimento. Ele correu atrás do desejo que ele tinha. Vamos ver o resto? Então vamos lá. Zaqueu queria conhecê-lo, não podia devido à multidão, porque era de estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. E tendo Jesus chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto e, tendo-o visto, disse-lhe: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria.
Todos viram isso e disseram murmurando: ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Bem, aqui vamos entender o que há por trás dessas letras, dessas frases. Ele se colocou na árvore e Jesus olhou para o alto e o viu, né? E como que Jesus o viu em meio à multidão toda que estava ali? Por que será que Jesus foi logo olhar para o alto, naquele espaço, naquele lugar, e o viu? Porque ele, Zaqueu, mesmo sendo um publicano, venceu as suas dificuldades, se sacrificou para vencer os seus obstáculos e foi em busca de Jesus. Aí, quando ele, a gente pode até colocar, né, nós aí, intrínseco para a gente pensar, quando ele se sacrifica, ele busca romper os obstáculos, Jesus o vê. Quando nós buscamos ali as soluções para os nossos obstáculos e pedimos a Deus e a Jesus, Jesus nos vê, Deus nos vê quando recorremos a Ele. E isso nós não podemos esquecer. Por quê? Porque Ele reconhece o nosso esforço. Então Jesus, naquele momento, reconheceu o esforço de Zaqueu ao passar por cima dos obstáculos, ao ser um publicano e querer conhecer Jesus, ao se colocar no alto da árvore para poder ver Jesus, mas todos que estavam ali iriam vê-lo também. Então é como que se dissesse: olha o homem de uma vida lá querendo conhecer Jesus. Mas ele não se importou, ele estava buscando os ensinamentos, buscando esse conhecimento, né? E aí Jesus coloca: desça depressa, pois nessa noite eu vou me hospedar lá na sua casa, né? É lá que eu vou ficar. Mas casa, será que ele vai entrar lá pela porta, que vai abrir, arrumar um aposento? Que casa é essa? Pode ser a casa física, para que se entendesse na época o que estava sendo dito, mas é a casa mental, na mente de Zaqueu. Quando Jesus diz: desce da árvore, pois irei à sua casa, quer dizer: deixe seus obstáculos, que hoje eu irei te ajudar a limpar a sua casa mental, a se melhorar. Teu esforço foi atendido. Ai, Silvia, olha, é assim, desculpem, às vezes eu vou lendo, vou pensando, vou vendo os buscados que eu procuro para procurar entender todas as passagens e acabo me emocionando na hora do estudo e na hora da gravação. Porque, gente, assim é Jesus conosco. Quando nos colocamos ali à disposição de aceitar a ajuda, por vezes temos que sacrificar sim alguma coisa para buscar esse ensinamento. Sabe, quantos são aqueles que buscam uma casa espírita para aprender o Evangelho segundo o Espiritismo, aprender a doutrina, o que é a vida além da vida? Quantas vezes muitos da família viram a cara, deixam de falar, ou falam coisas impróprias, e a pessoa vai lá. Não, eu vou, hoje é sábado, é o dia de união, eu estou lá, eu vou lá. Eu já vou à união há muitos e muitos anos, há uns 27 anos, 28. Mas eu devo garantir a vocês que no início foi muito fácil, porque eu só ia tomar passe, e a filhos pequenos, marido, adoravam. Quando a Silvia resolveu realmente a conhecer, porque eu fiquei acomodada há anos e anos. Quando eu comecei ali, fui despertada para conhecer os ensinamentos, e tudo tem seu tempo, né? Eu patinei muito tempo. Teve sim. Ai, vai deixar de passar o sábado com a gente para ficar lá estudando? Ai, vai nos trocar pelos amigos do União?
tem que ter persistência para vencer os obstáculos. Hoje em dia já faz parte da vida, então todos com a graça do Pai já sabem, é meu dia de estudo e aprendizado, e todos são convidados e por vezes vão também. Então, é disso que Jesus fala. E quando nós pedimos, auxilia-me nesse quesito, onde estou com dificuldade, a nossa prece nunca é em vão, né? Bom, mas vamos voltar ao texto, porque eu já divaguei muito. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se fiz mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação. A casa mental, gente, que é. Todos nós a temos, e é o que devemos preservar no bem. Pois este também é o filho de Abraão, filho de Deus, né? Que na época do Velho Testamento se chamava de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. A salvação é para todos que queiram buscá-la. Para todos. Não importa, Jesus já disse, não são os sãos que precisam dos médicos, e sim os doentes e necessitados. Então, por maior que seja ali a dificuldade, sempre há esse amparo, essa bênção divina, né? Nós também vemos aqui que Zaqueu, nesse momento em que ele consegue esse encontro, né, com Jesus, esse encontro mental de renovação, de transformação daquele homem que ele era, ligado ao material, às cobranças, fazendo o trabalho dele, mas que era um trabalho difícil para aqueles a quem ele ia lá e mesmo por força tinham que pagar para angariar, para ter posses. Nós vimos que Zaqueu, quando conhece Jesus e seus ensinamentos, se propõe a ressarcir, a dar de volta 4 vezes mais o que quer que seja que ele tenha tirado de alguém indevidamente. E também doar metade dos seus bens aos pobres. Por quê? Porque muitos, como hoje ainda aqui temos, né, tantos ali em situações miseráveis, aí Zaqueu se propôs não simplesmente a dizer: Senhor, Senhor, eis-me aqui, hei de segui-lo. Mas, mesmo tendo sido esse Zaqueu que eu já relatei, ele, com essa renovação e esse ensinamento, ele viu que não adianta dizer: perdão, Jesus, perdoai os meus pecados. Assim como eu perdoarei o próximo, mas, e aí? Perdoou os meus pecados? O que eu vou fazer? Reparar o que eu fiz de mal ao outro. É isso que Zaqueu está fazendo. É isso, é a justiça. Nós vemos nos livros do André Luiz, Ação e Reação e tantos outros, os ensinamentos que nos são colocados. É preciso ressarcir àqueles a quem prejudicamos. É preciso devolver aquilo que tiramos. Quando é material, muito fácil, né? Mas e quando tiramos a fé de alguém, a esperança, né? Isso são roubos. Não é o roubo material do imposto, dessas coisas, mas é o roubo da esperança. Quantas pessoas por vezes chegam e falam:
Nossa, olha, eu pretendo fazer isso, daqui tantos anos eu vou estudar isso, vou querer ser tal profissional. Aí chega uma boca santa, entre aspas, e diz: credo, você acha que na sua situação você vai conseguir fazer isso? Imagine, isso não é para você, isso daí é para quem tem posses, isso daí é para quem... E a pessoa se anula. Se ela tem perseverança, vai fazer como Zaqueu. Eu sou capaz, eu vou correr atrás, vou trabalhar e vou conseguir. Mas se tiver ali uma baixa estima e estava ali tentando se elevar, buscando objetivos para seguir avante, vai se rebaixar ainda mais para ela própria, não é se rebaixar para o outro. Vai ficar assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Nossa, esse era meu sonho, nem adianta, nem vou estudar, vou parar até esse curso que eu estou fazendo, porque não vai servir para nada. Quantas vezes, meus amigos, nós, infelizmente, nós acabamos roubando o sonho de alguém, seja no setor de estudo, de trabalho, de viagem, de qualquer coisa que seja. Então, nós, como aprendizes que somos dessa doutrina bendita, perdão, nós temos que pensar antes de abrirmos a boca, né? Pensarmos o que falar, falar coisas boas. Ufa, devemos nos nutrir de bons ensinamentos e pensarmos, sim, antes de falarmos, certo? Olha, que possamos ter aprendido alguma coisa com essa história de Zaqueu, né? Jesus na casa de Zaqueu, lembrarmos que temos aqui a nossa casa mental e que Jesus está ali esperando, Jesus, a espiritualidade amiga, esperando que a gente levante o bracinho assim e fala: eis-me aqui, Senhor, me auxilia nesse momento, me ensina o caminho, me ensine as palavras. É isso. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe a cada um, estejam onde estiverem, com quem estiverem, mas que Deus seja sempre convosco. Até a próxima. Agradecendo imensamente a Deus nosso Pai e a Jesus a oportunidade do estudo de hoje. Estamos no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 9, Paraíso, Inferno, Purgatório, Paraíso Perdido, Pecado Original. Pergunta de Allan Kardec, 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos? Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo em que habitam. 1011-A. De acordo com isso, o inferno e o purgatório não existiriam como os homens os representam? Não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. 1012. O que se deve entender por purgatório?
dores físicas e morais. É o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Nota de Allan Kardec. Aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa, que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes. Operando-se essa purificação nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea. Pergunta 1013. Como se explica que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito rudemente, para não ferir as suas convicções. Se um espírito fosse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não era um profeta, seria muito mal recebido. 1013A. Concebe-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos, mas como se explica que espíritos interrogados sobre a situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e traduzem as suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Encontram-se num meio que não lhes permite sondar o futuro senão de maneira deficiente. Essa é a causa porque, em geral, os espíritos errantes ou recentemente libertados falam como teriam feito se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas extremamente penosas, com a incerteza de melhora. Purgatório por uma vida também de provas, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sofres uma grande dor, não dizes que sofres como um danado? Não são mais que palavras, sempre em sentido figurado. Pergunta 1014. O que se deve entender por alma penada? Uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro, a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita ao vir comunicar-se convosco. Então, vimos até aqui que não há um lugar circunscrito no universo destinado a ser o céu, o inferno, o purgatório. Cada espírito, encarnado ou desencarnado, traz em si, intimamente, a condição de ser feliz, de ser infeliz, de estar purgando, dependendo do grau de evolução em que está. Nós encarnados, por exemplo, segundo a resposta da pergunta 1012, o que se deve entender por purgatório, estamos vivenciando o purgatório, passando por provas e expiações para buscar a nossa purificação. E quando Kardec pergunta aqui na 1014 o que se deve entender por alma penada, é uma alma errante, sofredora, incerta do seu futuro, a qual podeis proporcionar um alívio. Esse alívio, companheiros, nada mais é do que fazer a prece, orar por todas essas almas que estão desprendidas do corpo físico, que não estão nas provas carnais, mas que, como nós, haverão de retornar quando conseguirem, a oportunidade que nós estamos tendo
mas lembremos de orar por todos, sempre, porque isso alivia essas almas, traz um lenitivo. Se há o desespero, a alma começa a sentir esperança. Se há tristeza, vem a alegria. Olha a importância de buscarmos orar uns pelos outros, principalmente por aqueles que retornaram à pátria espiritual. Pergunta 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Crês que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados e confundidos, sem outra preocupação que a de gozar na eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Pergunta 1016. Disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu, etc. O que entendiam por isso? Vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então, eles responderam de acordo com a vossa linguagem. Mas, para eles, as palavras quarto, quinto céu exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que estava no Tártaro. Nota de Allan Kardec. Acontece o mesmo com outras expressões análogas, tais como as cidades das flores, cidade dos eleitos, segunda ou terceira esfera, etc., que não são mais do que alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares de penas e recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóbada na qual havia uma região de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir aos céus, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje, que a ciência demonstrou que a Terra não é mais do que um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, e sem importância especial, que traçou a história da sua formação e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito, de maneira que não há nem alto nem baixo no universo, faz-se necessário renunciar a colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe havia sido marcado. Estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a mais racional explicação, a mais grandiosa e ao mesmo tempo a mais consoladora para a humanidade. Assim, podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, e que encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação, em nossas vidas corpóreas ou físicas. Vejam o quanto essa nota de Kardec vai nos auxiliando a buscar mais lucidez enquanto espíritos encarnados num planeta, num universo com bilhões de mundos também, onde outras almas estão ali também vivenciando as suas experiências. A ciência nos auxilia a nos conhecer, tanto quanto conhecer onde estamos vivenciando as nossas experiências, onde estamos habitando. E aí
vamos aos poucos nos livrando de todas aquelas ideias de céu, de inferno, de lugares determinados e nos compreendendo enquanto espíritos em evolução, criados por Deus nesse universo incrível. Pergunta 1017. Em que sentido se devem entender as palavras do Cristo? Abre aspas. Meu reino não é deste mundo? Fecha aspas. O Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Pergunta 1018. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas dos seus pais. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. São Luís. Então, essa resposta de São Luís há de nos fazer refletir bastante. A transformação da humanidade na Terra foi predita. Os tempos são chegados, os sinais estão por toda parte. Já é tempo de buscarmos cada vez mais essa lucidez, nos inclinarmos verdadeiramente para combater em nós essas mazelas morais que ainda nos acorrentam ao homem velho, para que a gente, em se libertando desses grilhões, possa participar desse período de transição, trabalhando junto às falanges do Cristo, não sendo perfeitos porque estamos distantes da perfeição, mas buscando os ensinamentos do Cristo na prática diária,
com o próximo mais próximo, no nosso próprio lar, na nossa comunidade, no nosso trabalho, nos trajetos para o trabalho. Estamos o tempo todo tendo oportunidades de termos ações melhores, olhar para o próximo com o mesmo olhar que gostaríamos que o próximo nos olhasse e não nos deixar levar por esse turbilhão que busca anestesiar nossa mente e nossos sentimentos, nos fazendo viver cada dia de forma automática e assim perdendo o sentido pela vida. Devemos buscar vigiar e orar a cada passo em que estivermos nessa oportunidade no planeta Terra, buscando cooperar de todas as formas que estamos sendo chamados nesse período de transição. Filhos de Deus que somos, espíritos que somos, encarnados que estamos, temos a condição de captar, de sentir ao próximo, a espiritualidade. Então, que possamos aproveitar essas possibilidades que temos e sempre rogar a Deus, nosso Pai, que nos dê condição para vivenciar esses momentos de prova e expiação com equilíbrio, nos lembrando sempre dos ensinamentos do Cristo. E aí vamos ver nascer em nós a coragem, a esperança, e mesmo diante de tantas situações que aparentemente nos chegam como um mal, haveremos de nos lembrar, elevar os olhos a Deus e dizer: Deus Pai, esteja comigo nesse momento. Deus Pai, esteja com este, com aquele, com todos aqueles ligados ao meu coração, pelos laços do amor, pelos laços da dor, quaisquer que sejam esses vínculos. Vamos orar a Deus e pedir por todos que estão ombro a ombro nessa jornada evolutiva. E assim fazendo, vemos que tudo passa, que mesmo aquilo que achávamos que não aguentaríamos, passa também, porque somos filhos desse Deus que nos criou para alcançarmos a perfeição relativa e nos enviou aquele que é o nosso maior modelo, Jesus. Finalizamos por aqui hoje as nossas reflexões. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.